Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite, bom estar com você mais uma vez, aqui nesse nosso encontro semanal, sempre na sexta-feira, às 8 horas da noite. Ora comigo, José Carlos, ora com meu amigo Alex, o ministro José Carlos, o diácono Alex. Comecemos como convém, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você me acompanhe na oração inicial. Nós faremos um encontro de formação com oração. E coloque já no silêncio do seu coração, não precisa falar, o bom Deus já sabe tudo que está dentro dos recados, tudo que está dentro de você. Bons pensamentos ou não, bons sentimentos ou não. A gente pode humildemente fazer uma solicitação ao bom Deus que nos acolha em nossos bons pensamentos, bons sentimentos, que nos ajude a nos livrarmos dos maus pensamentos, dos maus sentimentos, fazendo nós, cada um de nós, o esforço para que assim seja, se não perfeitamente, mas concretamente. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Continuemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. De vez em quando, vou olhar à minha esquerda, onde eu verifico ali o Facebook. Se está aparecendo minha imagem, também, eventualmente, quem sabe, eu olho o WhatsApp. E aqui eu tenho, na lateral da câmerazinha do telefone, eu tenho ali uma colinha. Eu colei a palavra de Deus, que a seguir vou partilhar com você. E dentro dela, a partir dela, nós vamos basear este nosso encontro. Você que acompanhou no WhatsApp ou no Facebook, nós chamamos ali de o discipulado nosso de cada dia. E você leu lá o textinho que a gente colocou, e de repente não custa repetir, com a sua licença, que de repente leu, releu e está bem ciente do resuminho, curioso para saber o que a gente vai aprontar hoje. Mas vai que alguém não acompanhou e pegou agora o bonde andando, então peço licença e digo assim. O discipulado nosso de cada dia. Vivenciamos situações de dor, dúvida, acomodação e até omissão, de amor, certeza de Deus, atitude e comprometimento com o plano de Deus para todos. E aí a gente perguntou, como discípulo de Jesus, você tem vivenciado mais ocasiões de crença ou descrença, esperança ou desesperança, amor ou desamor? Muito do que vivenciamos está além do que se pode imaginar, esperar, planejar e independe de nossa vontade e caráter. Porém, nossa vontade e caráter são determinantes para que aquilo que vivenciamos corresponda ao que se espera de quem é ou tenta ser cristão. E com a palavra de Deus, encontro de formação com oração, a formação católica. Para todos os cristãos católicos que nos acompanham agora e que nos vão acompanhar depois, uma vez que a gravação ficará disponível, e também para todos os cristãos não católicos. Muito bem-vindo já ao vivo, muito bem-vinda depois quando você for assistir a gente. E para todos os crentes que não cristãos. Qualquer pessoa de boa vontade que escute, que assista a gente agora, ou nas próximas horas, próximos dias, desde já receba o nosso fraterno abraço. E mais tarde, seja você, seja alguém que nos escute ou assista mais tarde, fica o convite, qualquer crítica, comentário, sugestão, ponderação, pode mandar. 998448018, 998448018, código 41, é o WhatsApp do Zé Carlos. Além do Facebook. Nós vamos partilhar com você
a lindíssima passagem dos discípulos de Emaús. Eu quero pedir sua compreensão quanto ao seguinte. Talvez você já saiba, você que me conhece, a Covid me pegou em março. Lutei lá bravamente uns dias, 2 semanas principalmente, com ajuda, e fiquei internado em casa. Não foi dessa vez que eu fui vestir o paletó de madeira e tive a graça de entrar vivo e sair vivo, coisa que muita gente não conseguiu, inclusive amigos, gente de coração, que hoje está na eternidade. Mas tenho sequelas até agora. É só a segunda fala que eu faço ao vivo, desde que foi domingo de Páscoa, que eu comecei gradativamente a retomar as atividades, e até agora tem algumas sequelas. Dentre outras, a memória dá umas pifadas, eu falo algo que não lembro se já falei, não que não acontecesse antes, mas agora tem sido maior essa situação, tem diminuído, mas tem acontecido muito ainda. Então tem que colar bastante aqui as minhas anotações, para que não dê um branco, tá? E afora derrubar alguma coisa que eu espero não derrubar aqui na sua frente. Peço sua atenção, discípulos de Emaús, Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. Eu vou olhar aqui na lateral, eu já deixei na tela do notebook, e eu peço que você escute. Quem sabe de olhos fechados, ou se está com a sua Bíblia aberta aí, fique à vontade, mas tente prestar atenção nesta que é uma das mais belas e conhecidas passagens do Santo Livro. E aí a gente continua a seguir. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o Mestre Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. E Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão.
Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, boa noite a você que está assistindo a gente agora ao vivo. E boa noite, boa tarde, bom dia para você que mais tarde, amanhã ou depois, no outro dia, vai assistir a gente no todo ou em parte e tomara com bom proveito. Tenha você assistido ou não algumas das lives anteriores que realizei. A anterior foi há um mês, mais ou menos, e falei algo da celebração da esperança, celebração cristã da esperança ou celebração das Ezequias. Antes, eu não me lembro se por 3 semanas seguidas, isso não me lembro, mas eu falei por 3 vezes aqui nessa live e nominei as lives assim: por que os cristãos se afastam da igreja e por que se aproximam ou se mantêm. Porque muitas pessoas ditas cristãs se afastam ou se aproximam ou se mantêm da igreja. E em cada uma daquelas lives, cada um daqueles encontros de mais ou menos 1 hora, fiz algumas ponderações, algumas dentre tantas ponderações, com algumas fundamentações, e ora propositalmente, ora casualmente, em cada uma delas eu repeti o que disse na segunda e na terceira, eu repeti o que disse na primeira ou na segunda. Tá? Hoje, não sei se seria como uma 4ª parte daquela, mas ponderações que podem, para você que assistiu 1, 2 ou 3 daquelas, ou que curiosamente possa vir a assistir, tomar as ponderações de hoje não esgotarão o tema, de jeito nenhum não esgotarão mesmo, mas tomara ajudem na nossa caminhada. Vamos lá, tentemos. Os discípulos de Emaús conheceram Jesus, ou conheceram quem conheceu Jesus, e se conheceram Jesus, por pouquinho que tenha sido, conviveram com ele. Se não conheceram diretamente, conheceram e conviveram um pouco ou o suficiente com outras pessoas que conheceram Jesus, tanto ou mais que eles, e mais, acreditaram em Jesus. E mais que acreditar, creram em Jesus. Acreditar é menos que crer. Então acreditaram em Jesus. Mas os discípulos de Emaús, se chegaram a crer em Jesus, naquele momento, naquela caminhada, reduziram para no máximo acreditar. Mais que acreditar, apenas desacreditar, duvidar. E note, não estamos falando de uma passagem acontecida 1, 2 ou 3 anos após ele ter sido cruelmente assassinado. Era o 3º dia, tal como, aliás, ele havia anunciado. 3º dia. Mas bastou um pouquinho para que descressem de Jesus. Nós podemos considerar que eles estavam decepcionados, tristes, cabisbaixos e saíam de Jerusalém rumo a Emaús. Note, Emaús é citada no Santo Livro somente essa vez e era um lugarejo absolutamente insignificante. Torna-se conhecido por causa desta passagem e não tem a menor importância o destino, mas sim o caminho. Este caminho. Por quê? E cá para nós, só entre eu e você, nós aparentemente estamos refletindo e refletiremos sobre os discípulos de Emaús que viveram há quase 2000 anos atrás, mas a intenção é ponderar sobre todos os discípulos de Emaús desde então, ao longo desses 2 milênios, inclusive eu e, com todo respeito, você. Que tipo de discípulos de Emaús temos sido, você e eu? Em que estágio desse discipulado estamos? Lembre do textinho: crença ou descrença, amor ou desamor. Continuemos. Antes daquele domingo, daquele sábado, daquela sexta, antes da prisão, da crucificação e da morte de Jesus, pode-se deduzir, com bastante chance de acerto,
que esses discípulos de Emaús, tanto quanto outros daquela época, mas estes, por exemplo, tinham fé em Jesus, crença em Jesus, confiança em Jesus, até otimismo sobre tudo que Jesus havia até então dito, pregado e feito. Diria até entusiasmo, mas o entusiasmo não de todo consolidado. Pois que, embora convencidos de que Jesus era o Filho de Deus, note de novo, ele, Jesus, anunciou reiteradamente e, portanto, mais de vez, que era preciso que para que o plano de Deus se realizasse entre nós e para todos, ele precisaria passar pelo que passou. Ser surrado, crucificado, assassinado da pior maneira possível àquela época, mas que no terceiro dia estaria de volta. Pois bem, viram Jesus perseguido, preso, julgado, condenado, surrado, assassinado lenta e cruelmente. Tudo realmente como Jesus disse que aconteceria. E ao pé da cruz, ou vendo-o a cruz, ou na iminência de ser pregado na cruz, quantos fugiram, quantos descreram, quantos temeram, quantos deixaram de ser cristãos, quantos, se não definitivamente, mas naquele momento e nas horas e dias seguintes, foram como aqueles cristãos que o são na hora boa, o são na saúde, o são no emprego, o são na alegria, o são na harmonia, o são no sorriso, mas não o são quando do desemprego, da enfermidade, quando da desarmonia, quando da intriga, quando da morte de um ente querido, por exemplo. Eu quero comentar com você que os discípulos de Emaús, enquanto discípulos também peregrinos, caminhavam pelo caminho, pela estrada. E aquela festa da Páscoa pela qual eles ansiavam, não se deu. Eles pensavam que haveria de acontecer a libertação, a tão falada libertação nos nossos discursos de pregação, de formação, tão comum, a palavra libertação e explanação sobre o que seria libertação pela ênfase cristã, libertação da escravidão do pecado. Nós escutamos isso nas homilias, ou sermões, ou pregações, ou partilhas, ou reflexões, quando feitas por leigos. Nós lemos sobre isso, nós escutamos sobre isso, assistimos sobre isso. E os nossos antepassados, lá os discípulos de Emaús, também, diretamente da fonte chamada Jesus, escutaram, ou diretamente de algum outro discípulo mais íntimo de Jesus, escutaram diretamente da fonte. Mas ante os primeiros percalços, repito, devidamente anunciados pelo próprio Jesus, fraquejaram na fé, fraquejaram na esperança e fraquejaram no amor. Eu de novo comento com você a respeito da estrada. O caminho. O caminho. Alguém de nome Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não qualquer vida, toda a vida. Não uma verdade como sinônimo de opinião, mas a verdade. A verdade. Não uma versão, não um boato, não um ponto de vista, e insisto, não uma opinião. A verdade. E o caminho, não qualquer caminho, outro caminho, um atalho, o caminho. Caminho com C maiúsculo, caminho com todas as letras maiúsculas e garrafais. E Jesus apareceu ao longo do caminho para fazer o que com aqueles dois? Eu quero
que você pense assim nesta obviedade, mas é uma obviedade que convém a gente ter bem claro dentro de nós. Esse cenário, a estrada, é algo como, não somente esta passagem, mas esta passagem também, por assim dizer, ajuda a representar, ajuda a simbolizar, ajuda a consolidar a história de toda a igreja. A história de 2000 anos da igreja de Jesus, não do fulano, do Beltrano e do Cicrano, que montou ali uma comunidade, deu a ela o nome de igreja e por sua conta e risco, a seu gosto, deu a sua versão da Boa Nova. A igreja de Jesus, fundada por ele, para todos, a igreja da qual você faz parte, eu faço parte, a igreja da qual ele é a cabeça e nós somos os membros. E por que eu falo isso? Esse encontro de Jesus com os discípulos não foi coincidência, concorda comigo? E por certo, de lá para cá, antes daquilo, naquela época, e de lá para cá em 2000 anos, quantas vezes Jesus se encontrou com alguém, alguém se encontrou com Jesus. Alguém foi encontrado por Jesus, enfim. E que proveito cada um teve. Novamente, quanta gente decepcionada com Jesus, descrente em Jesus, cansada de Jesus, foi como discípulo de Emaús, que pelo caminho caminhava, triste, cabisbaixo, decepcionado com a Páscoa, que, segundo eles, não teria acontecido, decepcionada com o que Jesus garantiu que lhe daria de retorno, e achou que não teve. E a questão, com que reações ficaram os discípulos de Emaús de hoje, de ontem, de todos os tempos e lugares, após Jesus de novo se apresentar a eles? Eu separei aqui uma observação para que eu não esquecesse, para observar com você o seguinte. Os discípulos de Emaús, inicialmente, viram em Jesus só mais um caminheiro, só mais um caminhante, só mais um estranho. Concorda comigo? Jesus não se apresentou a eles com um outro visual físico. Era o mesmo Jesus de antes da crucificação. Porém, cabe aqui observar que era Jesus de forma gloriosa. E nós, eventualmente, lembramos, eventualmente aprendemos que essa fachada que você vê aqui, e você quando se olhar no espelho, seja agora, daqui a 5 anos, 5 minutos, 10, 20, 30, 50 anos, quando nós tivemos a nossa Páscoa, a nossa passagem para a eternidade, nós aprendemos, a doutrina cristã nos ensina que lá, uma vez lá no céu da eternidade, quando nós, se for da vontade de Deus, sendo da vontade de Deus, nos reencontrarmos com nossos amados e queridos que já se foram antes de nós, quando nós estivermos por lá, e alguém que for depois, amado e querido nosso, for, na hora e do jeito de Deus, nós nos reencontraremos na eternidade. Nós nos reconheceremos na eternidade. Porém, não mais com as relações tais como aqui. Primo, prima, tio, sobrinho. O amor será pleno, total, absoluto. Nos reconheceremos, mas de uma outra dimensão, dimensão gloriosa. Então, os discípulos de Emaús, porque ainda tristes, ainda cabisbaixos, ainda decepcionados com o próprio Cristo, que lhes disse que seria do modo, e fracassou, que lhes disse que a Páscoa seria maravilhosa, e na ótica equivocada deles não teria acontecido, que lhes disse que seriam libertados do modo mais pleno possível, e equivocadamente, naquele momento, achavam que não, então, porque, embora dotados de 2 olhos que enxergavam bem, mas cegos mentalmente e especialmente emocionalmente, espiritualmente, viam a Jesus e não o enxergavam. Ele estava tal como o era antes, mas se apresentou de modo glorioso. Fisicamente, eles eram, naquele momento, incapazes de olhar e enxergar Jesus. E o que Jesus fez com eles? O que Jesus fez? Não sei se dá para ver aqui. Jesus fez um curso bíblico. Jesus fez com eles uma formação católica, uma formação cristã. Jesus fez com eles
uma terapia? Por que não terapia da esperança, uma das 3 virtudes teologais? Você lembra lá na passagem? Eu não consigo lembrar de cabeça aqui o versículo, mas em algum momento Jesus começou a lhes relatar as Escrituras. Ou seja, uma vez que eles diziam tudo aquilo, ó vida, ó azar, deu tudo errado, Jesus se enganou, se equivocou, mataram, botaram uma pedra em cima do buraco lá e um abraço, nada feito, estamos caindo fora de Jerusalém. Eles não ficaram para verificar o que se deu com os demais irmãos. Não ficaram para verificar em que pese aquelas mulheres tenham dito que entraram lá e verificaram o sepulcro vazio, descreram delas. Não deram a elas um voto de confiança. Teria sido porque mulheres? Machismo não é de hoje? Teria sido porque optaram pelo negativismo e a esperança ficou só no passado? Jesus, tal como Deus, tal como o Espírito Santo, o Deus Trino, não é um Deus invasivo. Nosso Deus, ele espera, tem toda a paciência do mundo. Uma das mais maravilhosas virtudes de Deus é ser paciente. Portanto, de Jesus também e do Espírito também. E a amargura daqueles dois era tamanha que pode-se dizer assim que eles lamentaram algo que nós esperávamos que acontecesse algo, mas não aconteceu. E lamentaram e por assim ficou. Mas Deus, na pessoa de Jesus, amavelmente, amorosamente, com firmeza, houve uma certa severidade da parte de Jesus, houve, por certo, alguma severidade. E disse-lhes, como sois tardos de coração. Eu, na minha limitação grosseira, diria seus cabeças de bagre, seus tongos, seus pangarés. Mas Jesus, obviamente, Jesus todo elegante, todo gentil, Jesus é o cara, né? Jesus é Jesus. Como sois tardos de coração, fracos na fé. E Jesus relatou toda a essência das Escrituras até chegar àquele momento. E eu quero que você pense comigo que nós somos assim. Nós sabemos das coisas, nós aprendemos as coisas, nós estudamos as coisas, nós dizemos que vamos levar as coisas com otimismo, com positivismo, com entusiasmo, mas qualquer percalço que se apresente, mesmo as pessoas mais seguras, mais bem formadas emocionalmente, racionalmente, espiritualmente, se não sempre, vez ou outra, dão uma fraquejada na fé, na esperança e no amor. Você concorda comigo ou não? O nosso Deus, como aprendemos lá atrás em criança ou em algum momento da vida, não é um Deus de guerra. No Antigo Testamento tem um monte de passagem que fala de violência. Tem um monte de comunidade religiosa e pregador aí que enfatiza mais o Antigo Testamento, que fala em um Deus guerreiro, que vai amaldiçoar os inimigos. Isso é uma interpretação equivocada, obtusa do Santo Livro. Isso quando não é interesseira para pegar umas ovelhas trouxas por aí, para encherem de fama, popularidade e dinheiro aquele pregador mal intencionado. Ou obtuso, de boa fé, tapado, mas de boa fé, mas tapado, mal formado, ou oportunista, para não dizer outra coisa. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus amoroso do Novo. A linguagem usada lá tem que ser entendida. Por isso a ênfase no Novo Testamento e quando do Antigo, na leitura e no estudo, à luz do evento Jesus. Esse Deus que não é invasivo é um Deus amoroso, paciente, que espera, compassivo e que reiteradamente se apresenta aos seus, ou seja, a todos nós. E é o que Jesus fez em nome de Deus, naquele momento. E conforme ele fazia isso, o que foi acontecendo? O que foi acontecendo? Eu diria a você que ao reaquecer os corações daqueles dois, Jesus foi fazendo acontecer a igreja, tal como naquela quinta-feira, tal como nos seus 3 anos de vida pública, junto dos seus primeiros seguidores, tal como se dá desde então.
Muitos o fazem em nome dele, com fidelidade a ele, por seguimento a ele. Eu pergunto a você, concorda se eu disser de novo que esta passagem, dentre outras, está ali a clarificar o destino da igreja? Que é reiteradamente, na minha pessoa, na sua pessoa, na pessoa de um clérigo, na pessoa de todos os clérigos, padres, diáconos, os padres que adiante poderão virar bispos, cardeais e de vez em quando vira até papa, o bispo de Roma, enfim, ordenados e não ordenados, porque todos batizados, vocacionados à construção do reino de Deus, cada qual na sua possibilidade, cada qual com seus dons, carismas e ministérios. É um começar e um recomeçar. Não é converteu, está pronto. É um processo constante de conversão. E os convertidos, os bem engajados, os avançados, porque gente, por mais que fervorosos, por mais que esperançosos, por mais que amorosos, porque gente, vez ou outra, trupicam e caem. E são como discípulos de Emaús que precisam do Cristo se apresentando de novo. O Cristo que você não necessariamente vê com esses olhos carnais, mas o Cristo que você vê com os olhos da fé, da esperança e do amor. O Cristo que você vê por intermédio de outro irmão leigo, por intermédio de outro irmão ordenado. Por isso, discípulos de Emaús todos somos. Em que estágio desta caminhada de Jerusalém a Emaús, aí é com cada um, em cada momento, no contexto da vida de cada qual. Quero perguntar a você, o que aconteceu após Jesus fazer, ou durante Jesus fazer esse curso bíblico, essa formação cristã católica com esses discípulos? Você concorda se eu disser que lhes foi aquecendo os corações? E quando chegaram, se aproximaram ao lugar ao qual adentrariam para repousar, para a refeição e tal, eles, os discípulos de Emaús, tiveram vontade de acolher Jesus. Podemos pensar que, será que essa vontade foi de toda espontânea ou teria sido uma vontade um tanto quanto interesseira ou interessada em permanecer conversando com aquele ainda estranho, com aquele até então ainda estranho, com aquele estranho que permanecia estranho, mas não tão estranho quanto o fora no começo da caminhada. Tinham curiosidade de saber um pouco mais daquele estranho, pois a conversa com aquele ainda estranho começou tanto quanto fria e indiferente, mas lhes estava a aquecer os corações, ainda que não o percebessem. Portanto, talvez mais interessados que interesseiros, porque interesseiro podia soar negativo, interessados em saber mais daquele estranho. Ainda um tanto negativos, um tanto decepcionados, um tanto fracassados, mas aquecidos um pouco mais em seus corações, ainda que talvez sem o perceber. Acolheram-no Jesus, porque não invasivo, porque não intrometido, mas sempre disponível e interessado no nosso bem-estar, aceitou o convite e adentrou com eles. Esta atitude, sempre bom lembrar que esta atitude nos permite lembrar de uma das atitudes concretas do cristianismo, que pode não ser exclusiva do cristianismo, mas que nele encontra seu auge e seu ápice. A esta atitude nós chamamos de acolhida. A esta atitude nós chamamos de hospitalidade. Quem se propõe a ser cristão, quem tenta ser cristão, há de ser sempre hospitaleiro e acolhedor. Pode não ser perfeitamente, e ninguém o é, nem eu, nem você. Mas há que ter a disposição concreta de ser hospitaleiro e acolhedor. E cá para nós, como é difícil ser hospitaleiro e acolhedor, quanta vez. Vamos falar dos discípulos de Emaús, mas vamos falar da gente também. Os discípulos de Emaús acolheram Jesus por livre e espontânea vontade, com boa vontade e boa intenção, ainda que possivelmente com um certo interesse em saber mais daquele ainda estranho. Assim era antes daquela passagem, assim continuou sendo naquela época, com outras personagens que nem sabemos que existiram, outras conhecidas, que estão no Santo Livro, e assim tem sido desde então, nesses 2 milênios.
Jesus se apresenta. Jesus está sempre disponível. Sempre disponível. E por intermédio de outros irmãos, de outras irmãs, por intermédio de uma série de situações que se nos apresentam a nós, aparentemente às vezes sob forma de imprevisto, mas será que sempre sob forma de imprevisto ou sob forma de providência divina? Nós, no nosso cotidiano, não conseguimos ser sempre hospitaleiros, nem na igreja, nem na comunidade religiosa. O que estou falando não é novidade, nem pela minha boca. Já escrevi sobre isso, já falei sobre isso, e você talvez já tenha deparado comigo a falar sobre isso. Mas só entre eu e você, na paróquia da qual você faz parte, em qualquer das comunidades, da paróquia, vamos chutar uma paróquia qualquer, uma imaginária, uma hipotética, uma imaginária, uma longínqua, distante e inacessível para nós, paróquia São José de Vila Oficinas, formada por hipotéticas 4 comunidades: São José, comunidade matriz, São Vicente Palote, São Tiago e Mãe do Divino Amor. 4 comunidades de uma hipotética paróquia. Só entre eu e você. Com ou sem pandemia. Será que somos sempre hospitaleiros e acolhedores com todos que apresentam-se para a celebração da Santa Missa, ou do Santo Terço, ou de uma adoração, ou de uma hora santa, de um encontro formativo, de um almoço ou de um jantar de confraternização, que não tem acontecido por conta da pandemia, lógico, ou na secretaria paroquial, ou na hora do atendimento dos padres, aos leigos que procuram uma orientação, ou o sacramento da reconciliação, em qualquer situação. Será que somos todos, ao máximo, propensos à hospitalidade e acolhida? Eventualmente, eu disse por aí, ao longo dos anos eu gosto de comentar assim, quando presencialmente, esse ano não só tudo online, mas eu digo assim: olha pessoal, para provocar, mas provocar fraternalmente. Um exemplo, uma ponderação para a gente pensar a respeito do quanto podemos e precisamos e devemos evoluir na nossa hospitalidade. Eu pergunto: na sua comunidade, na sua paróquia, tem pastoral da acolhida? E aí alguns dizem que tem, outros dizem que não tem. E eu não condeno que tem, não condeno que não tem, mas pondero assim: pois é, a simples existência da pastoral da acolhida é uma demonstração cabal de que nós não somos acolhedores o suficiente ainda. É só uma provocação, por favor, não me vá pedir para cancelar a pastoral da acolhida na sua comunidade. Não, mantenha, fortaleça, participe. Eu quero que você reflita a essência do que estou propondo a você. Se nós, enquanto comunidade cristã, fôssemos acolhedores ao natural e habitualmente, ainda que falíveis, nós não precisaríamos de pastoral da acolhida, pois que naturalmente as pessoas se organizariam de tal modo que vamos acolhendo os que vão chegando e não precisa. É evidente que é bom ter pastoral da acolhida. É bom que haja alguns ali organizadinhos para que acolham os mais idosos, que não conseguem caminhar direitinho, as crianças e tal, uma aguinha aqui, um aconchego a cola. É importante ter a pastoral da acolhida. Espero que entenda a minha provocação fraterna. Haveríamos de ser naturalmente acolhedores, principalmente dos estranhos naquela comunidade, que vão pela primeira vez, especialmente dos que chegam com aparência de singeleza de posses materiais, especialmente com os que chegam ali com uma aparência de doença, enfermidade ou uma limitação física, ou especialmente aqueles que parecem ser imigrantes que recém chegaram de modo um tanto quanto limitado, tipo haitianos, venezuelanos e outros, que saem dos seus países para tentar uma situação melhor por aqui e vão num lugar chamado comunidade cristã e eventualmente não encontram lá cristianismo já quando chegam. Alguém olha torto pela aparência física, pelo linguajar, pelo sotaque, porque chegaram a pé. E você, só entre eu e você, por favor, só entre eu e você. Quanta vez tem gente que é mais hospitaleiro quando aparece um cara bonitão, cheirosão, roupa cara, carro caro, mulher bonitona, cheirosona, gostosona, roupa cara, perfume caro. Gente que é conhecida porque é fulano de tal. Aí você quase que estende o tapete pro cara. Já vira mais que hospitaleiro, bajulador. Será que isso não acontece por aí? Eu estou falando de comunidades que se dizem cristãs. Imagine em outros lugares, sociedade afora. O quanto precisamos aprender a ser hospitaleiros, acolhedores ao natural. Ao natural. Quando recebemos alguém na comunidade religiosa, quando recebemos alguém em casa,
mas também quando vamos à casa de alguém, quando vamos a algum lugar. Note que eu estou dizendo, quando vamos a algum lugar e somos visitantes, mas também podemos, sem nos impor, mas ao natural, em havendo possibilidade, e normalmente há, mesmo sendo visitantes, podemos ser hospitaleiros e acolhedores, com uma cara boa, com um sorriso bacana, com um gesto, com um abraço, respeitando os cuidados agora com a pandemia. Por favor, sempre entender isso. Voltemos aos discípulos de Emaús. Ao receberem Jesus, ao acolherem-no no lugar onde adentrariam, fosse simplesinho, não, e certamente era simples, não importa, mas a vontade de querer acolhê-lo, por certo, aqueceu ainda mais os seus corações. Por quê? Acolher bem é coisa de cristão. Ao natural, mesmo não pensando, eu vou ser acolhedor agora. Não, seja acolhedor sem pensar em ser, apenas seja. Não nos é fácil no cotidiano hoje, é evidente que não é. Eu sou o primeiro que tem dificuldades, mas ser acolhedor é preciso. Uma vez lá, dentro da casa, naquele casebre, hospedaria, ou o que fosse, rancho, o que aconteceu por consequência? O que aconteceu por consequência? Jesus continuou, uma vez acolhido, uma vez recepcionado no aconchego daqueles dois discípulos, o que acontecia? Conforme diminuía a decepção deles, o desamor deles, aumentava o calor deles, a alegria, o conforto emocional e espiritual. Mesmo que não percebessem, nem sempre perceber é o mais importante, sentir é mais importante. Não que pensar não seja importante, ou é. Racionalizar é importante, é fundamental. Mas quanta vez vem em primeiro lugar você sentir, você desfrutar, mesmo que não pense, mas desfrute. Por exemplo, ser acolhedor, ser da partilha. E em assim sendo, o que cresceu neles de volta, o que foi resgatado neles de volta, o que foi esquentado neles de volta, a fé, a esperança e o amor. Voltaram a esperar. E de que modo? Acolhendo o estranho, menos estranho. E quando? Do aparentemente nada. Aparentemente nada. Aquele ainda é estranho, mas já não tão estranho quanto. Note, ele é o visitante. Ele é o visitante. Mas foi hospitaleiro e tomou a iniciativa de, em sendo hospitaleiro, em sendo acolhedor, embora visitante, não exatamente na casa daqueles, mas no coração e na mente daqueles, tomou o pão que estava na casa deles. Não foi intrometido, foi disponível, foi, para falar uma linguagem de hoje, proativo. Partiu o pão, abençoou-o e comeram juntos. Não foi uma reedição da Santa Ceia naquela quinta-feira. Mas tem elementos de Eucaristia, porque a Eucaristia ali estava. Pega-se o pão, partilha, antes abençoa e comem juntos. E é ali que, por conta da partilha, que é a segunda atitude típica do cristianismo, a hospitalidade, a acolhida e a partilha. Partilha, comunhão, Eucaristia. Os olhos que enxergavam, mas que não viam, à luz da fé, da esperança e com o amor, viram, eis que Jesus estava com eles. Todo o tempo, até quando descreram dele. Jesus, na forma gloriosa, finalmente foi visto, mas porque na forma gloriosa já não precisa mais ser visto. Eis um detalhe da nossa fé cristã. Eu nunca vi Jesus. Você já viu? Mas ele está conosco, de modo glorioso que não conseguimos ver com os olhos do corpo. O veremos um dia de modo glorioso também, quando também nós tivermos a forma de nossa alma juntada de novo ao nosso corpo glorioso. Sabe-se lá quando? Na hora e do jeito dele. Mas até lá, ainda que não o vejamos fisicamente com esses olhos, o vemos com os olhos da fé, da esperança e do amor de Deus em Jesus e com o Espírito. Eu quero que você pense comigo agora o seguinte, por gentileza. Tanto quanto os discípulos de Emaús, e lá eles
fraquejaram da fé, descreram, talvez tenham chorado, porque Jesus Cristo havia sido assassinado e não voltou como disse que voltaria. Mas no nosso cotidiano, e de todas as pessoas da face da terra, quantas vezes a gente teve fé, esperança e amor no bom Deus, em Jesus e com o Espírito, mas quando das dificuldades das quais nós não fugimos, nós esquecemos deles ou descremos deles. Cobramos demais, esperamos de menos. Exigimos demais, exigimos, um grande atrevimento exigir de Deus, aliás, ao invés de aceitar, antes adorar, suplicar e aceitar. E por isso confortar. Pensa aí, você na pandemia, talvez tenha pego Covid também, tanto quanto eu, mas se pegou e está vivo quanto eu, tanto quanto eu, então agradecer é preciso, lamentar de jeito nenhum. Quantos queridos, conhecidos e amados a Covid levou de você ano passado e esse ano? Ou outras dificuldades econômicas por conta também da pandemia, desemprego, falência, insolvência da empresa da qual você faz parte enquanto sócio ou proprietário, ou como profissional autônomo liberal, como microempreendedor individual. Quanta dificuldade por conta da pandemia, da crise econômica que já existia antes, que vai continuar e sabe-se lá em que tempo, por quanto tempo e em que condições, com ou sem pandemia após ela também. Quanta coisa errada tem por aí que nos deixa chateados, magoados, até entristecidos, enfurecidos, por que não? Tudo isso, de certo modo, nos faz passar por momentos de descrença, tal como se deu com os discípulos de Emaús. Como você tem vivenciado isso? Pense comigo que, de repente, você precisa, tanto quanto eu, tanto quanto todo mundo, ter a graça, e nós temos essa graça, mas é preciso estar abertos a perceber esta graça de Jesus. Vira e mexe Jesus, caminhando conosco o nosso caminho. Sendo Ele o caminho, sendo Jesus o caminho, caminha o nosso caminho, principalmente dos momentos de dor, de desamor, de rancor, de tristeza, de lamentação. É preciso percebê-lo, é preciso querer tê-lo conosco, e é preciso, por mais vítimas que tenhamos sido, não nos fazemos de vítima, pois que se vitimismo resolvesse, o mundo seria perfeito. Se reclamar resolvesse, o mundo seria perfeito. Se separar em nome de Jesus fosse suficiente, quanto mais separamos em nome de Jesus, mais aconteceria a igreja ou o cristianismo. E não é o que acontece. Nós caminhamos para encerrar, daqui a alguns minutinhos. Mais uma vez eu quero, antes que eu esqueça de novo, eu quero agradecer às pessoas que estão assistindo a gente e antecipo o agradecimento que vai assistir a gente mais tarde ou em outras ocasiões. Para você pensar comigo, para eu pensar também, num dado momento desta passagem, será que eu acho aqui? Não, assim, está lá. O versículo 18. És tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Pois os discípulos de Emaús, ou um deles, falando em nome dos dois, chamou o até então estranho, mas na verdade Jesus, de desinformado. De mal informado ou desinformado? Ora, pois, quando em verdade eles é que estavam desinformados, pois que tendo fraquejado na fé, na esperança e no amor, caíram fora de Jerusalém, foram picar mula lá para o lugarejo chamado Emaús. Mas alguns, pelo menos alguns dos que ficaram em Jerusalém, ainda que tristes e assustados, e talvez até com medo, com a fé abalada, mas ficaram. E porque ficaram, testemunharam de um outro modo, mas com o mesmo propósito, testemunharam que Jesus de fato sim havia ressuscitado, exatamente como diz que ressuscitaria. Quanta vez nós terceirizamos e dizemos que quem não sabe, quem está errado, quem é desinformado, é o outro. E quanta vez, uma boa olhada no próprio espelho, encontraria a pessoa que de fato está desinformada, equivocada e precisando dar uma correção no próprio rumo. Eu anotei também para que eu não esquecesse, ainda bem que estou olhando ali.
enquanto discípulos de Emaús do século XXI, tal como se deu no século XX, XV, XVIII, enfim, e vai acontecer na sequência no futuro também, quantas vezes pessoas que se dizem cristãs esquecem do maior acontecimento de todos os tempos? Dizem acreditar. Pregam que sim, presidem celebrações, participam de celebrações, são conhecidos como bons escritores, bons pregadores, bons celebrantes, bons isso, bons aquilo, mas em verdade quantas vezes descuidam de crer convictamente no maior acontecimento de todos os tempos, tal como os discípulos de Emaús o fizeram naquela passagem. E qual é o maior acontecimento de todos os tempos? A ressurreição. A Páscoa de Jesus, sua ressurreição, que é o que dá a essência ao cristianismo. A crença convicta na ressurreição de Jesus e na esperança da nossa é que dá a sustentação ao cristianismo. Tiremos isso do cristianismo e não temos mais cristianismo. Ou porquê? Não há porquê cristianismo. Também vamos ponderar o seguinte: esta passagem dos discípulos de Emaús com Jesus tem lá o pilar do que se dá desde então liturgicamente. Temos a palavra de Deus partilhada. A palavra que sempre é para ser escutada, vivida e partilhada. Anunciada. Escutada, vivida e anunciada. No nosso cotidiano, não só uma vez por semana na igreja. Não imposta, mas exposta ao natural. Nem sempre a palavra de Deus há de ser proferida em palavras humanas, mas a palavra de Deus muitas vezes é melhor passada conforme com atitudes, sentimentos e pensamentos humanos, acompanhados pelo Santo Espírito, pelo exemplo de Jesus, em nome do Pai. A palavra de Deus em primeiro lugar, ou as Sagradas Escrituras que Jesus resumiu para os discípulos lá, e vive a resumir para nós por aí no nosso cotidiano. Bênção, abençoou, há sempre a palavra, a bênção e a partilha do pão. A Eucaristia. Essa trinca, palavra, bênção e partilha. É o que aconteceu lá em Emaús, com os discípulos de Emaús, é o que acontece tanta vez, quantas vezes por aí, nas celebrações litúrgicas das quais a gente participa, presencialmente, online, mas necessariamente com boa vontade. Para finalizar, meu caro, minha cara, claro que eu recomendo para você que pode ir lá no Catecismo da Igreja, no Catecismo da Igreja Católica, esta maravilha chamada Catecismo da Igreja Católica, e buscar lá, no índice lá atrás, e frequentar os muitos parágrafos e riquíssimos parágrafos que nos falam de virtudes, falam para nós de virtudes humanas, falam para nós especialmente das virtudes teologais. As 3 virtudes teologais, fé, esperança e amor, que eu citei, basicamente citei aqui com pequeninas considerações. Temos 50 e poucos minutos falando, então para concluir quero pedir a você que essa estrada que conduz a Emaús, o nosso cotidiano é sempre repleto dessas circunstâncias que são assim. Nós somos lá gente que é secretário paroquial, gente que é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, das Exéquias, da Palavra, coroinha, acólito, catequista, legionário de Maria, apostolado da oração, encontro de casais com Cristo, assistência social, e dízimo, e me foge agora, são tantos, grupo de jovens, grupo da terceira idade, o que tiver lá, seminarista, diácono, padre, mais novo em idade, mais novo em tempo de engajamento ou de ministério, mais idoso, mais tempo de engajamento, enfim. Mas porque humanos, cada qual no seu contexto, iguais no batismo, inseridos como filhos e filhas de Deus e construtores do reino de Deus, dentro de nós e ao redor de nós.
Mas todos nós temos nosso momento de, conscientemente ou não, eventualmente querer sair de Jerusalém rumo a Emaús, tipo, fugir estupidamente, covardemente, inocentemente, humanamente, fugir de Jerusalém e se esconder em Emaús, tal como a avestruz faz. Bota a cabecinha escondida num buraco ali chamado Emaús. Assim como quantas vezes precisamos sair da escravidão do Egito rumo à terra onde jorra leite e mel, a terra prometida, tipo a escravidão do pecado, do egoísmo, da comodidade exagerada, rumo à terra prometida, onde vamos jorrar leite e mel, pecando menos, especialmente, e desfrutando mais do reino. Então, na nossa limitação humana, quantas vezes a gente quer escapar de Jerusalém, onde estaríamos vivenciando Jesus, com o Espírito, em Deus, com os irmãos que também o fazem, com tudo de bom que daí decorre. A constante celebração da Páscoa de Jesus, da ressurreição de Jesus, na esperança da nossa. E toda vez que fazemos isso, note, toda vez que fazemos isso, porque humanos, toda vez, Jesus continua com a gente. Jesus, o Espírito e Deus. Então, cada vez que a gente comete a gafe humana de querer escapar para o nosso Emaús daquele momento, ao invés de permanecer na Jerusalém, eu espero que a minha maneira de dizer esteja sendo compreendida. Não estou falando geograficamente, estou falando de atitude concreta, enquanto cristão. Cada vez, ou toda vez que a gente comete o equívoco de, diante de dificuldades de saúde que falta, de dinheiro que falta, de emprego, trabalho que falta, diante da perda do ente querido e amado, diante das desavenças com os irmãos da comunidade, desavença com os irmãos em família, com os irmãos no trabalho, da vizinhança, no condomínio, onde for, e a gente, humanamente, ainda que sem perceber, tenta dar uma de discípulo de Emaús, que se acovarda, se acomoda, se entristece, mesmo nos nossos piores momentos de maior contradição ao cristianismo que dizemos ter ou tentamos ter, o bom Jesus conosco caminha naquela estradinha rumo a Emaús e faz a mesma coisa sempre, sempre, sempre. Nos proporciona revisar todas as Escrituras, revisar todo o plano de Deus, revisar tudo que o Jesus propriamente fez em nome de Deus, enquanto gente e Deus, enquanto Deus e gente, e que quando voltou para o céu, do qual jamais saiu, deixou a pessoa do Espírito a nos acompanhar. Sempre que a gente dá uma de discípulo de Emaús para fugir, Jesus permanece conosco, Jesus nunca foge. Nós podemos deixar de amar Deus. Olha que barbaridade. Podemos negar o amor a Deus ou fraquejar nesse amor, mas Deus, Jesus e o Espírito nunca fraquejam nesse amor para conosco. Espero que nessa hora que estivemos juntos, algum proveito você tenha tido, tá? Espero que, apesar de estar meio abilolado além do meu normal, por conta dessa sequela que eu ainda tenho de a memória me fraquejar, me falhar, espero que algum proveito você tenha tido e possa ter, não pelos meus méritos, pelo seu empenho de aproveitar o que este humilde, limitado formador, mas na verdade aprendiz, tentou passar para você em nome da Igreja de Jesus. Convido a que façamos uma oração para encerrarmos e abrimos esse encontro fazendo a oração do Pai Nosso, concluamos este encontro fazendo juntos a oração da Ave Maria, a mãezinha do céu, aquela que é cheia de Deus. Deus é graça, por isso sempre dizemos Ave Maria cheia de graça. Aquela que, com o devido respeito, jamais se comportou como os discípulos de Emaús. Olha que exemplo brilhante, que exemplo maravilhoso. Maria nunca se comportou. Maria, mãe de Jesus, a mãe terrena de Jesus, a mãe do céu, nunca se comportou como discípula de Emaús. Em quaisquer momentos, até ao pé da cruz, com toda a dor, vendo seu filho assassinado, morrendo cruelmente, não o abandonou, pois que havia acima de tudo amor. Pensa nisso e faça isso a intenção no silêncio do seu coração, uma intenção pedindo a nossa intercessora maior junto a Jesus. Quem atende a ele, mas ela pode pedir tal como outro santo, e não tem intercessora maior junto ao nosso único medianeiro perante Deus que Nossa Senhora. Peça aí pela sua saúde, saúde do ente querido, para que, se for da vontade do Pai,
com Jesus, o Espírito, por intercessão de Nossa Senhora, assim seja. E especialmente peça que você aprenda cada vez mais a aceitar a vontade de Deus, qual seja. Peça sempre, Deus, que eu consiga aceitar a vossa vontade, qual seja, pois que tudo de vós, que para mim acontece, para que todo mundo, que acontece para todo mundo, é sempre para o bem de todos. Sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Forte abraço para você, até a próxima.